nos ouve. João, está lá em João, no capítulo 5, versículo 14. Exporemos em prece ao Senhor os nossos obstáculos, pedindo as providências que se nos façam necessárias à paz e à execução dos encargos que a vida nos delegou. Entretanto, suplicaremos também a Ele que nos ilumine o entendimento para que nos saibamos receber dignamente as decisões. E não nos esqueceremos de que a nossa capacidade visual abrange mais ou menos unicamente o curto espaço dos 60 segundos de 1 minuto, enquanto o Senhor nos acompanhou as numerosas experiências passadas, existências que nos conserva agora na Terra, temporariamente esquecidas, e nos conhece o montante das necessidades de hoje e de amanhã. Tenhamos então suficiente gratidão para não suprimir-lhe a bênção. A providência de Deus possui os recursos e os caminhos que são necessários para nos alcançar. Quando encarnados no plano físico, na posição de enfermos, costumamos implorar do céu a dádiva da saúde corpórea, na expectativa de obter um milagre. E às vezes o céu nos responde à imposição de um bisturi que nos rasgue as entranhas de maneira a reconstituirmos o equilíbrio orgânico. Simbolicamente, ocorrem circunstâncias idênticas no plano espiritual da vida de cada um de nós. Rogamos então a Deus a presença da felicidade em nossos dias, segundo a concepção de que como imaginamos, nós somos, via de regra, portadores de certos defeitos que nos impediriam acolhê-la, sem agravar-lhe as próprias dádivas. E Deus, em muitos casos, nos envia primeiramente o espinho da provação, que nos faculte a existência precisa para recebê-la em momento oportuno, como determina o recurso operatório para o corpo doente, antes que se lhe restaure a saúde. Oraremos sim, no entanto, é muito imperioso em matéria de petição rogar isso ou aquilo ao Senhor, sempre de acordo com a sua vontade, porque a vontade de Deus inclui invariavelmente a harmonia e a felicidade de nossa vida. Então, que nós possamos cerrar os nossos olhos para que nesse momento, né, de diálogo com o ensinamento de Jesus, nós possamos absorver as reflexões que vêm para nós. Que cada um de nós aqui possa, nesse momento de oração, né, colocar diante do altar de Deus as nossas rogativas, né, especialmente aqueles irmãos que estão enfermos, que nos fazem visita, aqueles irmãos que pedem a nossa visita em oração, que nós possamos então entregar esses irmãos a Deus. Pedimos também aos benfeitores espirituais que conduzam a minha fala para que eu possa ser apenas um instrumento do Evangelho de Jesus. Pedimos também aos socorristas, né, que possam estar a posto nesse momento do nosso Evangelho para fazer a limpeza em nossos lares. E vamos seguir aqui, sem pedir muito para Deus, mas agradecendo. Que assim seja. Bom, então, o poder da prece, né? A gente que é espírita, a gente sempre está questionando, né? Essa dinâmica, né? Do pedir e obterei. Aliás, espírita não, nós que somos cristãos, né? No capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, quem quiser acompanhar, tá lá. Todo o capítulo, ele versa sobre a prece, tá? E o Livro dos Espíritos também, nessa versão feita pelo Bilon Ribeiro, página 307, o capítulo 2, fala da prece. Aí tem a questão 658 e vai lá até a questão 665, falando, né, desse assunto. Então eu tentei resumir para trazer a reflexão para a gente aqui.
né? Eu acho que todos que estão aqui na sala são pessoas, né, que conhecem o cristianismo de alguma forma, né? Então eu vou tentar fazer a fala lembrando sempre dessa máxima do Evangelho. Jesus disse: sempre que a gente precisar, a gente pode pedir que nós vamos obter. E aí vem o X da questão, né? Só pedir para obter? E o Emmanuel, ele fala nessa prece inicial aí, no 44, né, nesse item 44, que essa petição que a gente faz, né, a Deus, ela é uma petição, sim, ela é louvável, mas a gente também tem que lembrar que é sempre que seja feita a vontade de Deus. Então, não basta apenas o meu pedido, basta também considerar a vontade de Deus diante desse pedido, né? Nem sempre a restauração da saúde física é aquilo que a gente vai obter como resposta, né? Nem sempre o prêmio da Mega Sena é aquilo que a gente vai obter como resposta, né? Nem sempre aquele emprego que a gente tanto almeja, aquela vaga do concurso, é a resposta. Então a gente tem que lembrar disso, né? Qual é o merecimento de cada um de nós para receber aquilo que pedimos a Deus. A oração é uma invocação, né? Por meio dela nós estabelecemos uma ligação entre nós e Deus através do nosso pensamento. Então, muitas vezes a gente chega até a ouvir, né, de irmãos ou de pessoas que pedem para que a gente ore por eles, porque algumas pessoas têm a ilusão de que algumas orações são uma prece mais forte, outra mais fraca, né? Na verdade, o que nós entendemos, né, é que a oração ela tem que ser feita com o coração, e qualquer um de nós podemos fazer. Nós rogamos o auxílio dos bons espíritos para que esses espíritos possam ser os intermediários, né, entre nós e Deus. E nós também temos essa liberdade, né, de pedir para Deus. Para nós da doutrina espírita, né, essa intermediação entre os benfeitores espirituais, né, são eles os responsáveis por organizar toda essa petição que nós fazemos, tá? Até porque Deus, a gente sabe, né, que Ele é onipresente, é onisciente, mas nós também temos que nos colocar no nosso lugar. Nós ainda somos pequenos demais, muitas vezes a gente tem uma grandeza para poder pedir, né, e pouca resignação para aceitar. Então, a doutrina espírita nos dá esse caminho, né, esse entendimento de que ao pedir aos bons espíritos, né, nós vamos ser já de imediato assessorados, aliviados as nossas dores, tá? Não é um passe de mágica, mas é um lenitivo. Podemos orar a qualquer momento, em qualquer lugar. Basta que nós elevemos o nosso pensamento e nos coloquemos em estado oracional ou meditativo. Isso também é interessante, porque muitas vezes a gente acha que é o horário da prece, né? Tem que ser tal hora, tem que ser em determinado lugar, e nós sabemos que não há necessidade, né? Que no momento que a gente pede, no momento que a gente se dispõe a fazer essa conexão com Deus, pode ser no trânsito, né? Pode ser no trabalho. Esse momento de ligação com Deus é o que vai nos garantir a tranquilidade, tá? Muitas vezes nós queremos orar e a gente para orar, e quando termina de orar não lembra nem o que orou, né? Não sei se vocês acontecem isso, mas isso já aconteceu comigo. Quando eu terminar a oração eu falo, meu Deus, eu terminei e não percebi. Às vezes a gente está tão cansado, né, que a gente termina por dormir na hora da prece. E quando a gente tem um problema, a gente não dorme, né? Então, é uma reflexão para a gente fazer aí.
como é que estamos orando, né? Qual é o caráter, qual é o momento dessa oração, como é que eu estou silenciando a minha mente para ouvir, né? Marcos, no capítulo 10, no versículo 24, diz assim: seja o que for pedir na oração, creiam que obterão e lhes será concedido. Então, mas Marcos também fala isso, João fala, mas nós não podemos ser ser incautos, né, e não observar que é uma demanda que está para todos nós, mas a gente tem que lembrar para Deus o merecimento, né? Nosso plantio, como nós estamos plantando, né? Para a gente receber o que a gente pede em oração. Veja que é preciso, né, que nós admitamos que precisamos de ajuda. E muitas vezes a gente fala assim: mas Deus sabe das minhas provas, Deus sabe o que eu preciso. Saber Ele sabe, mas será que nós sabemos que há um momento em que nós precisamos pedir, né? Porque senão seria muito orgulho, né, nosso, achar, não, Deus sabe o que eu preciso, então Ele que se vire. Ele não funciona assim. Nós precisamos admitir a nossa fraqueza, admitir que nós precisamos de ajuda. Precisa ajoelhar? Precisa ter, né, um templo? Não necessariamente, né? A gente precisa ajoelhar a mente, o coração, não o corpo físico. Mas se alguém quiser fazer isso de maneira ajoelhada, não há problema. O que importa é o que vai lá no coração no momento dessa entrega, né? Deus, a gente sabe que Ele é soberano e justo, que Ele conhece as nossas vicissitudes, mas Ele quer mais de nós. Ele quer que nós reconheçamos que somos ainda caminhantes, né? Que ainda precisamos desse exercício de pedir. A gente vê o nosso filho, a gente sabe o que um filho nosso precisa em casa, não é? Mas a gente espera e pergunta, né, o que ele quer, se ele está com fome. Deus funciona mais ou menos assim, né? Deus espera um movimento dos seus filhos, tá? No nosso dia a dia, nós somos livres para administrar as nossas vidas, né? E nós sabemos que todos nós aqui estamos no caminho da evolução, né? Algumas pessoas aqui estão mais evoluídas espiritualmente, outras nem tanto. Todos nós cometemos, assim, alguns erros, né? Uns erram gravemente, outros menos. O fato é que nós não somos perfeitos aqui no planeta Terra. Nós sentimos as dores, né? Nós sentimos os descontentamentos. E é diante dessas dores, desses descontentamentos, que nós devemos recorrer a Deus, né? Rogando para que Ele possa nos auxiliar. Se Ele não puder resolver, né? Não puder dar a bênção da cura, por exemplo, que Ele nos dê coragem para passar pela doença, né? Pelo desemprego, pela qualquer vicissitude que nós venhamos a passar. Porque nós precisamos seguir a nossa vida, né, no corpo material. Todo mundo sabe, né, que Deus dá a vida e Deus tira, e a gente precisa passar, o corpo material precisa passar pelas provas. Tá? É essa prova no corpo material que vai fortalecer o nosso espírito para voltar, né, um dia para casa e reencarnar novamente, cada vez mais leve, cada vez mais sábios, né, e humildes. Sabemos, né, que as leis de Deus são imutáveis e que nenhum de nós temos privilégios para ter ou não uma vida com ou sem desafios. Isso fica bem claro, né, para nós que seguimos a doutrina espírita. Deus não faz seleção entre nós, né? Somos nós mesmos que vamos plantando as nossas vidas futuras, tá? E como é uma lei, né? A lei de Deus, ela é
ela está na nossa memória, né? Ela está na nossa consciência, a gente sabe como agir, né? E nós precisamos, então, rogar a Deus, né, esse auxílio, sem que esperar que Ele vá alterar o curso das nossas provas. As nossas provas foram escolhidas por nós. E às vezes a gente não consegue entender isso, né? No nosso dia a dia mesmo a gente se pergunta, né? Para que eu estou passando por isso? Né? Qual é o ensinamento? Exatamente por ser soberano e justo que Deus não vai favorecer, mudar o curso das nossas provas, tá? A gente pede em oração, mas não tem mágica, a gente sabe disso, né? A gente vai passar pelo que tem que passar, o que a gente precisa é se fortalecer, né? Vamos lembrar que nós somos seres, né, em constante evolução, essa vida não é a primeira e também não é a última, né? Estaremos novamente, já estivemos nesse corpo e estaremos novamente. O que planejamos passar enquanto encarnados, nós vamos ter que passar. Não tem uma existência, nós não vamos viver no planeta Terra, né, ainda sem sofrimento, né, sem passar por provações. Claro que algumas pessoas, né, passam por provações bem severas, outras nem tanto. Tá? Por isso que a gente precisa, na hora da oração, né, o poder da oração é isso, porque o poder da oração vai trazer para a gente a coragem, a paciência, a prece, né, diante de Deus. Deus vai nos colocar amigos para nos ajudar a passar pelas provas. Deus vai nos ajudar com os medicamentos, né, que são tão importantes para a gente se curar materialmente. Então, é isso que a gente precisa pedir em oração. Nós precisamos nos ajudar, né, para que Deus nos ajude, pois é o nosso íntimo que é importante para Ele. Então, de nada adianta nós nos dobrarmos em joelho, manhã, tarde e noite, insistindo, né, para que Deus possa fazer determinada coisa por nós, se o nosso íntimo está o tempo todo com ódio, com rancor, com mágoa, né? E essa é uma tarefa bem, bem árdua. A prece, ela fortalece o espírito, e ao orar, nós devemos pôr toda a nossa vontade, e é assim que ela pode ser atendida por Deus. Nós devemos orar além das horas de dor, porque nós temos esse hábito, né? Quando o barco está fluindo bom, a gente esquece de Deus. Aí quando o barco fura, aí a gente se joga, se atira para Deus. Claro que isso é compreensível, né? Eu não estou falando de nada que eu não faça. Eu sou apelativa, mas nós devemos lembrar disso. Orar, agradecer a Deus também nas horas em que as coisas estão fluindo, né? Orar quando estamos saciados, né, da nossa sede física, da nossa sede espiritual, quando estamos num bom emprego, quando estamos com os filhos bem, quando estamos com os familiares bem, agradecer, né? Esse poder que a oração tem, né, de tanto na hora da prova quanto na hora da felicidade, né? Nós devemos orar em gratidão, orar em louvor, orar quando vencermos as barreiras internas, né? Quando, por exemplo, a gente propõe uma meta, né, de praticar mais a caridade, a gente perceber que a gente está sendo mais caridoso, orar em agradecimento, porque com certeza não foi mérito só nosso, não. Houve aí uma série de espíritos, né, que nos auxiliaram a passar pelas provas, essas provas mais íntimas, né, quando a gente deixa de ser egoísta, pelo menos um pouquinho, né? E a oração é a hora de ação, e é preciso se posicionar com o coração contrito e sincero, porque os espíritos dizem assim, que a prece é agradável a Deus quando pedida com o coração. Isso está aqui, tá? Numa dessas questões do livro dos Espíritos. Aí eu só peguei
ao sentido, né? Se eu não me engano, é a questão 659, uma coisa assim. E a prece é uma comunicação entre nós e Deus, por meio do pensamento. Por isso, devemos estar atentos quando recebemos o que pedimos e lembrar, né, gente, de agradecer. Quando a gente recebe aquilo que a gente tanto almejava, nós temos que voltar intimamente, tá? Fazer a nossa expressão de gratidão e não esquecer jamais que nós não passamos pelas provas sozinhos. Apesar de parecer que estamos sozinhos, nós não estamos sozinhos, tá? A gente sempre tem o concurso dos benfeitores espirituais. Os benfeitores espirituais estão sempre nos intuindo. E é no momento da prece, seja ela feita em qualquer fé, né? Muitas vezes a gente é um pouco estadista, né? A gente gosta que a oração, que a prece seja feita porque eu sou espírita, e não é bem assim. Nós devemos orar, independente da fé que processamos, né? Da religião que a gente tem, que a gente segue, nós devemos fazer esse exercício, porque ao orar, ao fazer essa entrega, né, das nossas rogativas, nós estamos abrindo esse canal tão importante entre Deus e nós. E, mais uma vez, Deus não nos deixou aqui sozinhos. Deus nos colocou um anjo guardião para cada um de nós aqui. E é este anjo guardião que muitas vezes nos socorre quando nós estamos no aperto, tá? Então a gente pode recorrer ao nosso mentor, ao nosso anjo guardião, receber aquilo que a vida tem, né? Hoje, por exemplo, a gente sabe, né, que em qualquer momento a gente pode fechar os olhos, respirar profundamente e a gente se conectar, né? Há muito tempo atrás a gente achava que não, que era só indo, né, no templo, e a gente já sabe que o templo é cada um de nós, tá bom? Então essa era a mensagem de hoje, que cada um possa, né, levar para si essa reflexão, não deixar que as dores sejam maiores, né? Porque Jesus disse assim que eu vim dar a vida, né, e vida em abundância. E muitas vezes a gente está deixando as dores ficarem abundantes, né? E Jesus nos garantiu isso, que Ele nos deu vida e vida em abundância. Então vamos lembrar disso, não esquecer que nós somos espíritos imortais e que a dor de hoje é possivelmente uma corrigenda daquilo que nós mesmos praticamos. Muito obrigada a todos. Eu vou encerrar agradecendo a Deus pela oportunidade dessa reflexão que tanto me foi útil. Nós estamos aqui numa corrente, porque temos duas pessoas que estão realmente debilitadas, né, fisicamente, passando por isso. E há algumas pessoas que estão aqui na sala também, né, que com certeza estão cientes, né, da necessidade da nossa entrega. Então vamos pedir, né, que os benfeitores possam visitar esses irmãos que fazem parte do nosso círculo de amizade ou da nossa família, que estão precisando tanto desse lentivo suavizante que vem dos céus. Que Desirê de Menezes possa visitar os hospitais de Vilhena. Por todo o planeta Terra, a equipe espiritual possa levar o lentivo aos enfermos. E vamos pedir também, Bezerra de Menezes possa fluidificar a água da nossa casa, para que nós possamos, né, ao beber dessa água, sentir o conforto e o carinho e o amor que Jesus nos garantiu que Deus tem por nós.
agradecendo aos mentores espirituais, à equipe de socorrista que está nesse momento nos nossos lares, e acreditar sempre que Deus está conosco e nos auxilia, que assim seja. Pronto. Muito bem. Se tiver alguma pergunta, temos várias pessoas para ajudar a responder. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, esteja à vontade. Só